Oi pessoal, estamos de volta, Missão Família Eterna. E hoje a gente vai começar uma série nova que vai ser de certo e errado. Então, como a gente tem falado sobre comunicação, hoje a gente resolveu fazer o certo e errado de uma situação que envolve comunicação. Então, a gente vai falar sobre quando acontece algo que um dos dois não gosta e, claro, quando tem algo que não tá legal, precisa ser resolvido. Vamos pensar aqui, pensa num exemplo, o que poderia ser? Uma questão, talvez, de que a pessoa esqueceu um compromisso, tinha marcado algo, né, e acabou esquecendo. Ah, passou o horário, nossa, eu esqueci totalmente, sabe? Aquele tipo de exemplo, de acontecimento que ocorre com a gente, ocorre com todo mundo, com todo casal. Às vezes pode ser um compromisso, já estava marcado há mais tempo, sim, e um tá lembrando e o outro se esqueceu. Exemplo legal. Então, enfim, um lembrou, o outro esqueceu, aquele que lembrou provavelmente é o que vai ficar chateado com a situação. E a hora que aquele que não estava lembrado chegou, o que acontece? Então a gente vai na situação errada. Aquele que não gostou da situação, vai e ataca o outro, né? E ataca como? Ataca com rótulos. Então, por exemplo, o que seria errado fazer? A gente tem um compromisso, você se esqueceu, eu tô lembrando, aí você chega atrasado mesmo, sem saber que estava atrasado, e aí o que seria chato que eu dissesse, por exemplo? Já chegar falando, nossa, você é um incompetente, você não cumpre horário, você não guarda... Irresponsável. Aquela forma, assim, de forma grossa, né, de falar assim, né? A pessoa esqueceu, acaba esquecendo, né? E atacando a pessoa. Sim. Então, o que acontece aqui? Aconteceu uma situação e ele deu um exemplo que pode parecer besteira, mas são coisas que acontecem. Eu nem conversei, ele chegou, você é irresponsável, eu tô rotulando, eu tô atacando ele pessoalmente por uma situação que eu não gostei. Qual que é a tendência quando uma pessoa é atacada, né? Quando uma pessoa nesse caso, vamos colocar assim, meio agredida verbalmente. Qual que é a tendência? Não vai ter a pessoa, né, atacada, como é que ela vai absorver aquilo ouvindo aquilo? Geralmente ela vai estar com as armas para atacar também. Como assim que eu sou ignorante, sou irresponsável? Opa, peraí. Então ela não vai ter aquela empatia, não vai ter aquele... né? E não sabe nem o que está acontecendo para começar, né? Então, quer dizer, havia uma situação que supostamente eu não tinha gostado, e aí eu acabei criando uma outra situação, né? Então, isso é um erro que acontece muito. Quando tem um problema para resolver, você ataca a pessoa, você cria um rótulo para a pessoa com base em algo que você não gostou de uma situação. E qual que seria o certo, então? Se o problema é uma situação e não é a pessoa, o problema não é ele, o problema foi uma situação, né? O que seria o correto? Tratar do quê? Da situação. O que houve, né? O que aconteceu. Você esqueceu, amorzinho? Se lembra do nosso combinado? Né? É difícil, não é fácil não, mas, gente... Mas é a situação. Então, existe a situação. A gente precisa tratar da situação. E aí, o que eu posso fazer, se eu fiquei chateada e tudo... Eu trago o fato, porque a mulher também, gente, vamos combinar, a mulher tem mania, ela fala A, querendo que o homem entenda B, que ele responda C. Os homens geralmente são um pouco mais diretos, né? Quando são bem mais diretos. Então, você tem que tratar da situação. O problema foi, havia um compromisso, um lembrou, o outro esqueceu. Então, quando você trata da situação, e aí eu posso falar de como eu me senti. Olha só, tinha marcado, eu já tinha te falado, eu tinha falado que era para você anotar para não se esquecer, que era uma coisa importante. Importante, anota, homens, anotem. E eu fiquei me sentindo desrespeitada, enfim. Como eu me senti é uma coisa que eu posso falar, porque são os meus sentimentos. Mas como eu me senti, não me dá o direito de julgar o outro, de rotular o outro e de ser cruel com o outro. Então, eu trato da situação. Geralmente, quando tende a rotular o outro, é quando vocês não têm o hábito de resolver outras questões. Por isso que aconteceu a situação, resolve a situação. Não deixa acumular.
Porque geralmente quando você já chega atacando, quando você tem essa postura, é porque você tá com outras coisas acumuladas, né? Então o certo é o quê? Tratar da situação. Você pode falar dos seus sentimentos, como eu me sinto, é uma coisa que eu posso e até, de repente, até saudável que seja dito. E aí os dois juntos vão tratar da situação. E aí vejam só a diferença. Se eu venho com a situação, se eu falo com ele como que eu me sinto, eu dou oportunidade para que ele entenda o que está acontecendo, por que que eu estou chateada. Ouvir, a pessoa vai ouvir, eu vou ouvir, né? Aí eu vou ter a explicação, o que aconteceu, o fato daquele dia, o porquê do esquecimento e tudo mais. Então vai ter o tempo, né, certo dessa comunicação saudável. Então, vocês juntos resolvem a situação, sem precisar agredir ninguém, sem precisar insultar, sem precisar atacar e sem gerar novos conflitos. Senão, um problema é que se torna 3 novos problemas e o problema original não é resolvido, né? Exatamente. Então, mais o que, irmãozinho? É isso aí. Então, hoje foi um vídeo, na semana que vem tem live. Live semana que vem. Acompanhe a gente lá, tal, nos nossos canais, Missão Família Eterna, tá no Face, no Instagram, né? Então, no YouTube. Gente, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal para vocês acompanharem as novidades. A live da semana que vem ainda vamos falar sobre comunicação, então mandem sugestões, mandem perguntas, enfim, fique à vontade para participar. Vocês vão fazer com que o nosso canal cresça e com que essa interação aconteça e a gente possa trazer mais coisas novas também. Beleza. Então, beijo, pessoal. Abraço e... Beijo e assim, atenção na comunicação. Atenção. 1, 2, 3 e... Missão Família Eterna. Até mais.